Nossos seminários têm abençoado irmãos de diversos lugares do Brasil e do mundo. Você está fazendo esse seminário, onde você está, Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar o seu ser. Deus quer que você seja uma das colunas da igreja. Você que está em Pindamonhangaba, você que está em Minas, você que está em Brasília, que está em Osasco, que está em qualquer lugar e está nos acompanhando, você vai ser diferente, porque a sua vida de oração vai mudar. Cursos presenciais e online têm ajudado as pessoas a vencer os diversos problemas diários, na família, na vida financeira, na vida espiritual ou em qualquer área da vida humana. Para minha vida, foi uma bênção muito grande. Eu aprendi muito naquele seminário. Foi um divisor de águas na minha vida essa aula, porque eu pude então escutar a voz de Deus e ser obediente. Tem sido um balão de oxigênio espiritual para nossas vidas, nossas almas. Temos sido abençoados, renovados. Tá maravilhosa a aula. Fui renovada no poder do Espírito Santo. Entre em contato com nossas mídias para ser informado sobre quando e qual curso você quer fazer conosco. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do Senhor Jesus. Esse é o programa Mundo Real, programa da Assembleia de Deus Central em Gramacho. Uma igreja viva 24 horas, uma igreja que ama você. A palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Nós temos sido privilegiados e abençoados porque todos os dias, de segunda a sexta, nós estamos transmitindo aqui a mensagem do Evangelho. O Espírito Santo tem se servido do nosso reverendo e no altar da Assembleia de Deus Central em Gramacho, em todas as nossas igrejas, viva 24 horas, espalhada pelo Brasil e pelo mundo, nós estamos comprometidos em pregar o Evangelho. Somos guardiões da Escritura. E você que tem sido abençoado por essas mensagens, eu lhe convido, envie o link, convide seus amigos, parentes, para participar conosco de grandes momentos de fé, oração e palavra de Deus na nossa igreja e neste programa. Assim que terminar o programa, nós vamos fazer uma oração por você que está enfrentando algum embaraço, alguma dificuldade na sua vida, chamado a oração da hora nona. E para você também que quer conhecer a Igreja Viva 24 Horas, Assembleia de Deus de Gramacho, o nosso endereço é Avenida Daci Vargas, 701, Gramacho, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Eu aprendi que distância não existe quando se quer de verdade. Se você quer, venha fazer uma visita. Estamos tendo culto presencial e o culto online. Seja abençoado e creia que esse Jesus ele tem poder para transformar derrotas em vitórias. Você vai ficar agora com um trecho da mensagem pregada pelo nosso reverendo e daqui a pouquinho nós vamos apresentar para você testemunhos do que Deus tem feito nesse ministério e não esquecendo da oração no fim do programa. Que Deus te abençoe e dá uma olhada no que Deus tem feito através do nosso reverendo. Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor. A gente vai combinar aqui, vamos tentar fazer uma combinação entre algumas grandes verdades que a gente encontra na palavra de Deus. A verdade da oração, em seus aspectos distintos. Oração é um tempo, se lembram desde a pandemia, desde o ano passado, que a gente diz, olha, chega de blá, blá, blá. O que faz a diferença é se tem homens ou mulheres que sabem falar com Deus e traz resultados. Então, a nossa fé precisa ser uma fé sem fingimento, uma fé purificada, né? Para poder as coisas funcionarem no meio da calamidade, né? Quer dizer, triunfar em meio a um mundo que muitos não estão triunfando, né? Sobreviver quando outros não sobrevivem e ver oportunidades nesse momento
da nossa peregrinação no planeta. É muito importante um momento como esse, um culto como esse, sabe, ter uma profunda seriedade diante de Deus e da palavra de Deus. É muito importante mesmo. Amém? Vamos ler comigo o Salmo 143, eu vou parar aqui em algum versículo. Salmo 143, atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Por isso dentro em mim esmurece o meu espírito e o coração se vê perturbado. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. Fica muito claro nas orações de Davi, que ele passando por qualquer debilidade ou situação, mas era um coração que queria o Senhor mais que tudo. Por isso, quando o profeta aponta o dedo, ele se rende. Que Deus nos ajude, né? Que Deus nos ajude no nosso dia a dia. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me, o espírito me desfalece. Não me escondas a tua face para que eu não me torne como os que baixam a cova. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Versículo 10, repita comigo. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da tribulação a minha alma e por tua misericórdia dá cabo dos meus inimigos e destrói todos os que me atribulam a alma, pois eu sou teu servo. Eu sou teu e teu servo. É uma oração onde ele faz várias petições. Entretanto, eu quero chamar a sua atenção para o versículo, versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Davi, um homem cuja história nós conhecemos desde tenra idade, sempre sinalizando quando ele vence o gigante, né? E a gente cresceu praticamente com isso, né? Vence o gigante. Só que a vida de Davi era muito mais ampla do que aquela vitória sobre o gigante, porque ele teve outras grandes vitórias, né, na sua vida. Ali foi a entrada de Davi no cenário, praticamente, dizendo a que veio, né? Mas ele enfrentou muitos outros inimigos. Ele enfrentou a inveja do rei Saul. Ele enfrentou traições, né? Ele enfrentou palavras de escárnio da própria esposa, a dona Mical, quando ele, depois de perseguido, caçado, e finalmente, quando ele volta para Jerusalém trazendo a arca, né? Ele está celebrando diante de Deus. E ele foi a Mical, ela teve uma outra interpretação, né? Ela teve uma outra maneira de ver aquilo ali. Se eu puder ajudar todo mundo, não tente ver as coisas, sabe, como certas pessoas estão vendo, ou como outras pessoas, ou como a própria imprensa está vendo. Procure que os seus olhos sejam o olhar de Deus. Olhe o cenário à sua volta na perspectiva de Deus, para
não se ver daqui a pouco entrando numa rota de colisão com Deus, não é? Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi, parece que ninguém amou mais a Deus na terra do que Davi. É muito interessante que eu estava falando da esposa dele, né? Que era uma filha de Saul, e depois ela foi até punida com esterilidade. Quem se lembra disso? Eu vou dar um conselho aos meus amados irmãos: amem os 66 livros da Bíblia, porque ali é revelação pura de Deus. É Deus falando. Então nós vamos conseguir atravessar vitoriosos, sabe? Não vamos ter nenhuma percepção equivocada sobre pessoas, sobre A, sobre B, sobre C, né? Porque olhamos a Bíblia. A Mical teve um olhar errado para aquele momento, né? Ele voltou, estava adorando, louvando a Deus, vitória sobre todos os inimigos, né? Daqui a pouco consegue trazer a arca, né? E dançou na presença de Deus, né? Quando você começa a olhar as coisas, e se você olha errado, e você vai falar conforme uma visão errada, poderá estar atravessando limites estabelecidos pela palavra de Deus em qualquer área ou domínio. Entendendo? Por isso que você vê tanta gente, às vezes, não desenvolve, não cresce, não amadurece, né? Ficam sempre... Então, você não pode ser assim. Então, nós temos que olhar muito pela palavra de Deus. Bom, em Davi, nós vimos que ele chegou a experimentar mais de um tipo de queda. Mais de um tipo de queda. Teve a imoralidade, a infidelidade conjugal. Ele desviou, teve assassinato. Vocês já perceberam que às vezes as pessoas ficam assim, não, a minha vida particular, a gente fazendo alguns laboratórios, né? Alguns laboratórios para formar pastores, formar pastoras, formar obreiros, né? Muitas das vezes um determinado problema, então senta aí e vamos, né, colocar, e vai formando a turma, né? Mas tem pessoas que ficam assim, né? Vocês já perceberam que Deus não é assim? Hein? Consta lá a mentira de Abraão. Abraão mentiroso. Mentiu. Ele não vivia mentindo, mas um dia mentiu. Né? Consta lá o assassinato de Moisés. Está lá. Né? Porque Deus é o quê, pastor? Transparente. Quem é aquele que é o grande juiz da terra? Todos esses juízes que estão aí, todo mundo que está aí, todo mundo é pecador. É aquele que não é, que é Deus. O nosso Deus, que é o Todo-Poderoso. Então, quando você estivesse num trabalho de aconselhamento, né? Aí tem o pastor A, tem o missionário A, eles estão formando, está tudo exposto. Amém? Então, olha só, a gente está aqui, não sei quantos mil anos, falando de Davi. E dizendo que ele teve várias, né, teve caídas. Teve ou não teve? Não foi só o pecado com Betseba. Não foi só o assassinato do marido para poder encobrir. Foi ou não foi? Davi, ele cometeu um pecado de fazer a contagem do povo inspirado pelo diabo. Isso é para mostrar que não existe super crente, né? E que a gente tem que ser humilde e depender de Deus. Imagine. O autoconhecimento da nossa natureza pecaminosa, permite que você olhe para aquilo que eles fizeram de errado, para você não fazer. Amém? Pastor, o senhor está inventando isso. Não estou, não. Se você abre 1 aos Coríntios, capítulo 10, outras passagens, Paulo fala como?
tudo foi escrito para nosso aviso, nossa advertência. E outra coisa que eu sempre coloco, a vantagem de termos chegado depois é muita. Pastor Pedro, a vantagem de chegarmos depois, não, eles não tinham uma Bíblia. Nós temos uma Bíblia. Eles tiveram uma lei rígida e nós temos a graça. Os crentes de hoje que se afundam, é uma escolha que eles fazem. Porque a porta da graça está aberta. A luz, vocês vejam, abrimos aqui uma Bíblia. Abrimos aqui a palavra e estamos falando de Davi. Olha só, não estamos falando de qualquer um. Eu não estou falando, né, de Faraó. Eu não estou falando de Nabucodonosor. Tem lições também. Eu estou falando de um homem que era segundo o coração de Deus. A fé, a entrega. Amém? E os erros são colocados por um ato de misericórdia também para comigo, com você, conosco. Amém? Você quer saber uma outra deficiência de Davi? Vocês já sabem. Débil na educação dos filhos. Que pai mole. Agora, tu não vai querer justificar que você também é mole? Mas Davi também era. Não entra por essa, não. Davi colheu por ser assim. Nos nossos estudos bíblicos aqui, que a nossa igreja é um grande centro de estudos, tá, gente? A gente não fica comendo pela mão de ninguém, não. Comendo na mão de Deus. Aqui, ó. A debilidade de Davi na educação dos filhos não leva ele para o inferno, mas faz com que ele experimente o inferno no seu dia a dia. Então, quando você é débil na tua missão de educar e de disciplinar, você vai viver momentos terríveis. Até no final da vida dele, o Adonias quis tomar o trono. E uma das notas tristes diz assim, porque o seu pai nunca o contrariou. Caramba, não revela isso não. Não bota só ele vencendo o gigante, bota só ele fazendo isso. Não, a Bíblia bota tudo. Que livro maravilhoso, merece ser aplaudido de pé. Ô igreja que ama a Bíblia, tá tudo aí. E ali a gente aprende sobre a debilidade que não deve ser mantida na nossa vida. Por quê? Porque vai trazer desespero. Que confusão no final, pastor Celso. Davi já está envelhecido, foi um homem de guerra, né? Um frio descomunal, um problema sério. Trouxeram lá uma moça para aquecê-lo, né? Correto? Uma sunamita, né? Trouxeram lá, e daqui a pouco o profeta Natã entra e vai falar com Betseba, olha, Adonias está fazendo uma festa, né? Levou só gente que não era do convívio de Davi. Foi um negócio terrível. Então, o profeta orienta a Betseba, você vai lembrar o rei a promessa que ele fez. E quando você estiver falando, eu chego. Olha, gente, se apaixone pela Bíblia. Fala, se apaixone pela Bíblia. Leia assim, vivendo aquilo ali, extraindo lições para a sua vida. Quando contam a Davi o que é que está acontecendo, Davi se ajeita. Não, quem vai reinar é Salomão. Foi escolhido por Deus. Mas vocês vejam que mesmo Deus escolhendo as coisas, tem gente que quer o que Deus não escolheu. Quer o que Deus não escolheu. Às vezes a pessoa quer para marido aquilo que não presta. Mas, meus amados, aquela situação lá de Davi foi resolvida. Quem reinou foi
Salomão. Não foi Adonias. Mas Davi passou por aperto. Quer dizer, para não me perder aqui nessa parte, porque o conteúdo é muito rico, né? E a gente aqui tem estudado, né? Vocês estão diante de um pastor que, com a sua equipe aqui, estuda a Bíblia. Me pergunta o principal livro dos ministérios. É a Bíblia. É a Bíblia, porque como é que eu vou alimentar vocês? Se eu estou buscando em Freud, eu estou buscando em Karl Marx. A Jaqueline fez assim, né? Nós estamos buscando no livro dos livros, gente. O livro da sabedoria, o livro da vida, o livro do conhecimento, o livro de Deus. Glória a Deus. Vamos lembrar, tudo que foi escrito foi para o nosso ensino. Como pensaram na gente, né? Como Deus pensou na gente. Escreve aí sobre Abraão. Olha o que Abraão fez de certo, faça. Abraão fez de errado, não faça. Olha o que Moisés fez de certo. É que as pessoas não estão devotos para a Bíblia, sabe, pastor? Mas se tiver, se apaixona e vê Paulo falando. Olha lá, as pessoas que tombaram, olha isso, tá? Foi escrito para nossa advertência. De vez em quando você não ouve dizer assim, morreu fulano. Ouve ou não? Ou você não presta atenção que morreu gente? Ou você não presta atenção que morreu gente? É? Então, mas quem morreu foi A, foi B, mas você também pode morrer qualquer hora. Então, né? Faz igual aquele pastor antigo que eu conheci, que ele fala, te conserta com teu Deus, te conserta com teu Deus. Te conserta com teu Deus, você não sabe. De repente as coisas acontecem. Por isso é muito bom quando Deus nos traz para uma igreja que prega o evangelho pleno, não tem essas utopias, não tem essas ilusões, tem a realidade da morte e da ressurreição de Jesus Cristo como âmago, como centro, como núcleo central, como base da nossa fé. E quando se fala assim de Davi, eu não posso deixar de lembrar o seguinte, o verdadeiro arrependimento de Davi. Davi, quando confrontado, ele caía em si. Tem que dizer isso aqui. Davi, quando ele é confrontado, ele não coloca a culpa em ninguém, ele assume que verdadeiramente pecou e errou. E ele quer se corrigir. Isso é uma lição para todos nós. Algumas pessoas, muitas das vezes, né, elas não aceitam a correção e querem e teimam em continuar do mesmo jeito. Você já imaginou se Davi teimasse com Deus? Hein? Deus ia levantar outro. Fala assim, quando você tema com Deus, certamente aquilo que Deus planejou fazer na tua existência aqui não vai acontecer. Amém? Porque Deus dá, eu quero por aqui, você quer ir para o outro lado? Tem um jeito de Deus, você quer fazer do teu jeito? Amém? Agora, ele está pronto a dar oportunidade de recuperação a qualquer pessoa. Mas para andar do jeito dele. Então, Davi se torna para nós também um exemplo de um homem que sabia falar com Deus. Ele sabia conversar com Deus. E essa é uma época que nós estamos precisando conversar com Deus. Deus, quando faz as suas promessas, não está dependendo de situações favoráveis. Deus depende apenas dele mesmo. E de você, ele só exige que você se lance e creia. Os obstáculos vão surgir, as batalhas vão surgir realmente, mas você vai chegar do outro lado. Qualquer que seja a situação que você esteja, lembre, ele está em você. Foi para o hospital, ele está dentro de você. Foi para o tribunal, ele vai dentro de você. É atleta profissional, vai enfrentar uma partida tensa. Eu sempre falo aos atletas, vocês devem olhar para dentro de vocês e conversar com o Espírito Santo. E ele então vai controlar vocês. Tem alguém que não teme nada. E esse alguém está dentro de você e te capacita a não temer nada. Você não está sozinho para lutar sobre o teu temperamento. Ele está dentro de você. Você não está sozinho para lutar contra o pecado. Ele está dentro de você. Diante de qualquer tentação, provação ou opressão, você vai olhar para dentro de você e vai conversar com ele.
Se você crer e perseverar, ainda que as batalhas sejam grandes, ainda que os testes surjam, mas você está destinado à vitória, como foi o nosso querido Abraão. Quando Deus te faz uma promessa, dentro do plano dele, não queira ajudar Deus. Não queira chegar para Deus e dizer, Senhor, mas faz isso aqui também. Porque se você fizer isso, vai te atrapalhar. Deus não precisa do ajuste no plano dele. O plano dele é perfeito. O plano da salvação é perfeito. O homem, se quiser ser salvo, tem que crer no Cristo que morreu na cruz. Mas entre o período da promessa e a bênção tem lutas, desafios, combates. E aí, se você tem a verdadeira fé, você vai enfrentar tudo. Meus amados, as batalhas eu sei que são grandes na minha vida, na sua vida, mas o Senhor é sempre maior do que todas elas. Glória, não permitirá que o justo seja abalado. Ele não permite. Quando você começa a conhecer o seu Deus, você não vai ficar vencido por perturbação, porque você sabe que Ele vai fazer as coisas. Você vai ficar agora com testemunhos, aquilo que Deus tem feito nesse ministério, na nossa igreja, como pessoas têm sido abençoadas no casamento, na família, na vida financeira, em meio à pandemia. Meu amigo, não tem limites para Deus. O que Deus quer é que você entre com a fé e Ele se encarrega de entrar com o milagre. Veja só o que Deus está fazendo nessa igreja. Eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso reverendo. Eu vou contar um testemunho bem rápido, porque é longo. Enfim, desde quando começou a Covid, nós fomos pegos de surpresa, porque falar em reserva dificilmente alguém tem, mas enfim, aprendendo com as dificuldades. E nós temos um zap de oficinas, né? Então as oficinas, muita gente mandando gente embora, muita gente chorando, e veio de repente aquela coisa no coração de blasfemar, né? Blasfemar porque nós, né? Enfim, não tinha sido atingido nada, né? Independentemente, o carro que eu tinha que pagar, enfim, muita gente devolvendo o carro das seguradoras, a seguradora não mandando o carro, parou, todo mundo sabe disso. E eu, num pouco serviço que nós fazíamos aqui, eu fiquei trabalhando pouco, né? Caiu 70%, né? E a gente não mandou ninguém embora, porque, né, a gente tinha, o nosso quadro é bem reduzido, mas é compacto, né? Então a gente ficava com medo de perder. Enfim, então seguramos todos, diminuímos ali com a inteligência que Deus deu. E, ao mesmo tempo, também o seguinte, começou a campanha do socorro urgente. E que campanha! Eu não tenho o que falar, né? Deus iluminou nosso reverendo mais uma vez, como tem iluminado todos os dias, os pastores, as missionárias. E começou a campanha e eu comecei a dizimar e a ofertar toda semana. Mas antes disso, assim que começou, né, eu juntei o que tinha lá e fui simplesmente, nada mais nada menos, juntei da minha mãe, da minha tia, da minha prima, da minha esposa, do meu genro, e fui depositar no gasofilácio na igreja. Logo depois que eu acabei de depositar, no primeiro dia, logo no domingo, já chegou alguém batendo lá na porta, lá no portão lá de casa, querendo pintar carro. Falei, tudo bem, tá, o finado Vale do Ipê, enfim, vinha indicado, tal, eu queria pintar o carro com vocês. Eu falei, beleza. Enfim, deu o valor para ele. Ele falou, quando é que eu posso levar? Eu falei, amanhã mesmo, né? Que no caso era segunda-feira. E na segunda-feira ele compareceu aqui, deixou o carro. Assim que ele acabou de deixar o carro, veio outro. 9 horas mais ou menos assim, entrou um cara com uma picape, uma S10, né? Uma picape S10, né? Carroceria toda arrebentada, né? Mas aí parou no meio do salão, saí da sala, fui lá atender, pois não? Bom dia, pá.
aqui você reforma um carro? Eu falei, reforma, né? Eu olhei pro carro e falei, Jesus. Aí ele falou assim, rapaz, eu tô querendo reformar meu carro, eu vim lá de Rio das Ostras. E um parente meu indicou vocês. E eu vim de lá de Rio das Ostras. Falei, cara, tá de brincadeira. Ele falou, não, eu vim de Rio das Ostras. Enfim, meus irmãos, aquela semana começou a entrar carro de todos os lados. Gente para pintar carro inteiro. Eu nunca pintei tanto carro inteiro como pintei nessa pandemia. Enfim, Deus foi abençoando de tal forma que os dízimos eram semanais, as ofertas, que os cultos são diários, então as ofertas têm que ser diárias. Então era um desafio gostoso, um desafio, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Eu aprendi, né? E é gostoso fazer isso, ajudar. Enfim, e Deus tem abençoado de tal forma que não tenho o que falar. E quando o pastor pregou, falou sobre o azeite, que só parou porque a viúva parou de trazer a botija, meus irmãos, eu vou mostrar para vocês como é que está a nossa oficina, né? Ela está de uma tal forma que aqui não cabe mais carro, né? Não cabe mais carro, tem carro aqui, tem carro lá atrás e a gente ainda tem carro reservado no espaço. E para vocês terem uma ideia, a bênção é como o azeite não parar, a gente reforma os carros e leva, e o pessoal fala assim, vocês querem mais? Eu nem sei onde botar mais carro, mas eu falo, eu quero, e manda para mim, manda mais. E a gente vai e volta, dá várias voltas, pega os carros e traz, e assim, eu quero louvar a Deus por essa igreja maravilhosa, não é por causa disso não, não é por causa disso não, porque a prosperidade faz parte, o trabalho faz parte. Se você faz um bom trabalho, se você é correto, se você realmente entrega o coração para Deus, que Deus vê aqui o coração, entendeu? E Deus abençoa. Olá, você conhece o nosso canal no YouTube, AD Gramacho TV? Aqui você tem acesso a mensagens pregadas pelo nosso reverendo, estudos bíblicos, cultos ao vivo e assiste o programa Mundo Real, que vai ao ar de segunda a sexta às 15 horas. E ainda fica por dentro de tudo que Deus tem feito neste ministério. Divulgue a palavra de Deus através do nosso canal, siga nossas redes sociais no Instagram e Facebook e nos ajude a divulgar a mensagem de Cristo, levando esperança aos corações. Acesse agora a AD Gramacho TV e tenha acesso a todo o conteúdo disponível. Deus te abençoe. Shalom. Nós vamos agora para o momento da oração e eu quero encorajar você a convidar um amigo, um parente, um vizinho. Manda o link para essa pessoa agora que esteja enferma, desenganada pelos médicos. A família está destruída, pessoas sofrendo com depressão, angústia, síndrome do pânico. No período da pandemia, nós temos ouvido e atendido pessoas aflitas, agoniadas, como perdidas no mar revolto, no meio dessa pandemia que nós estamos enfrentando. Mas eu quero apresentar a você aquele que dá ordem ao vento e ao mar e ele se acalma. Eu estou falando de Jesus. Convide seu amigo para participar dessa oração conosco, porque nós vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus, nós oramos agora, ó Deus, por todas as pessoas que participam conosco desse programa, meu Deus, e o Senhor conhece cada uma delas. O Senhor sabe da dor, da angústia, da aflição, dos medos, das angústias que cada um tem vivido. E, meu Deus, em meio a essa pandemia mundial, o Senhor é aquele que restaura, que cura, que liberta, que transforma. Que o Senhor faça um grande milagre na vida destas pessoas que participam conosco desse momento de oração. Meu Deus, o Senhor, a palavra de Deus diz que o centurião pediu para que Jesus desse uma palavra e o criado dele fosse
curado e isso aconteceu. Meu Pai, então nós te pedimos agora, acaba com a dor, com a tristeza, meu Deus, com essas brigas, esse vício, essa destruição e traz a paz para essa família, meu Deus. Pai, nós oramos e te pedimos que o milagre aconteça na vida de cada uma das pessoas que oram conosco nesse momento. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor e Salvador Jesus. Meu amigo, você que participa conosco e de segunda a sexta, né? Aqui no YouTube, no Facebook, você acompanha a programação do Mundo Real, não hesite, venha conhecer Jesus na nossa igreja. A nossa sede internacional, Avenida Daci Vargas, 701, no bairro de Gramacho, em Duque de Caxias. Para quem mora no centro do Rio de Janeiro, na Zona Sul, nós temos a igreja na Barra, temos a igreja em Copacabana. Por exemplo, Copacabana, nós estamos ali na Barata Ribeiro, 99. E se você quiser participar de uma de nossas reuniões de uma igreja mais próxima, entre em contato no telefone que aparece aqui para você, que eu tenho certeza que os missionários, os pastores, os obreiros vão receber você com muita alegria, tá certo? Não esqueça que nós temos um compromisso todos os dias, às 15 horas, de segunda a sexta, aqui no AD Gramacho TV. Que Deus abençoe você e que você possa contar o seu testemunho daquilo que Deus tem feito na sua vida. Fique na paz e até a próxima. Shalom.